Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui no podcast Bate-Papo Santa Branca e hoje eu estou com duas mulheres maravilhosas, a doutora Cidinha Teixeira e a América. A América, ela faz pouco tempo que está aqui em Santa Branca, né, América? E ela também é terapeuta. Então hoje eu vou conversar com essas duas maravilhas de mulheres aqui e nós vamos falar sobre saúde e as práticas integrativas complementares. Então, para a gente conversar sobre isso, eu vou ter que contar um pouquinho da nossa história, principalmente minha e da Cidinha, como que foi a nossa trajetória na construção dessa política pública. Por isso que eu falo tanto em política pública. Em 2007, nós criamos a Casa do Sol, né? Nós fomos cofundadora da Casa do Sol, que era uma instituição que, entre outras finalidades, ela oferecia serviço gratuito das práticas integrativas complementares. E aí, então, nós conhecemos o Conselho de Saúde, nós fomos convidadas a participar do Conselho de Saúde. E o Conselho de Saúde, ele era pouco estruturado, tinha muitas dificuldades ainda, e aí, a partir de 2010, nós começamos a estruturar o Conselho de Saúde. Eu fui presidente, acho que 3 gestões, a Cidinha também foi, e a Cidinha sempre esteve comigo nas gestões, né? Sim, sempre uma arena mesmo, né? Um lugar de disputa, porque o conselho era muito difícil, o papel do conselho é fiscalizador e a gente teve que aprender então o que era o SUS, como se fazia a gestão do SUS. Nós fizemos essa escola dentro do Conselho de Saúde. E aí nós tivemos a oportunidade, então, de colocar as práticas integrativas complementares dentro da lei orçamentária, e nós fizemos todo o rito que é necessário. Participamos e fizemos 2 conferências de saúde. Essa conferência foi aprovada pelo Congresso, pelos munícipes, então teve a participação da população. Lá nós levantamos quais eram as linhas de cuidado que mais precisava, era a linha de cuidado da saúde da mulher, oncologia, saúde mental e tinha mais uma. Eu não lembro qual que era. Enfim, aqui é das demandas da cidade. E as outras demandas, né, que apareceram que apareceram durante a conferência. Aí nós conseguimos, então, 2 conferências, 8 anos. Então a nossa luta, olha quanto tempo. Não é de hoje. 2 conferências, 8 anos. Aí, na última conferência, nós conseguimos, estávamos mais engajadas dentro do processo de gestão. E aí eu fui convidada a ser secretária de saúde. E aí, neste momento, eu tive acesso de colocar, então, a deliberação do conselho dentro da lei orçamentária, que é o caminho. E aí os vereadores aprovam. Então, eu como gestora, a gente conseguiu, reunimos terapeutas até de outras regiões, veio terapeuta até de fora, porque a gente precisava de terapeuta para oferecer o serviço através do NASF. Então, eu como secretária de saúde, a gente reformulou o NASF, colocamos o dinheiro... de assistência, saúde da família, já tinha, né, uma demanda de tanto de clientes, né, de pacientes que a gente fala, e já tinha um sistema que podia ser implantado, né, Paty? Já tinha os programas de saúde da família, na época eram 5, né? Eram 5 frentes que podiam estar trabalhando na cidade toda. E a doutora Cidinha, a gente fala doutora Aparecida, a gente fala Cidinha. A doutora, ela, como fisioterapeuta, ela já começou a avançar nesse processo. Então, além dela ter as terapias alternativas, ela também tinha já toda a clientela dela que tinha uma demanda muito grande, tem até hoje, doutora, depois de 20 anos, nada mudou. E aí nós conseguimos, eu como secretária consegui abrir a pasta, porque a gente tem que conseguir ter a pasta dentro do orçamento, que nem isso existia, para que venha um recurso financeiro para repassar para os terapeutas, para os trabalhadores desta área. Qual é o grande problema? E eu já vou passar para as meninas. As terapias complementares, elas são caras, muito caras. Então, e elas demandam um tempo. Então, é difícil trazer a terapia sem ser dentro do sistema, porque você não tem acesso.
Então, é democratizar as terapias alternativas. Então, eu quero começar só rapidinho aqui, Cidinha, com a Dona América, porque um dos problemas era assim, não tem as terapias alternativas porque as pessoas não aceitam as práticas, porque confunde com práticas religiosas? Não. É porque se não houver uma política pública que repasse, que nem para o médico, para os terapeutas, eles vão trabalhar dentro do consultório deles, né? E então ficou essa lenda, não é, doutora Dona América? Então conta para nós como que funciona, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então tá, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Eu acho que han mistificado un poco las terapias. Por eso han habido barreras que impiden de repente llegar a un terapeuta holístico, porque confunden, bueno, es holístico, es místico, y no tiene nada a ver. Hoy nós tenemos mucha información a través de YouTube, a través del Google, a través de libros. Uno puede pesquisar que no tiene nada a ver una cosa con la otra, ¿tá? Cada uno que llega al Reiki, que es lo que yo ofrezco, el Reiki, cromoterapia, cristaloterapia, bamboterapia, masaje, spa dos pies, cada uno que llega ahí, llega con un problema emocional. Y no tiene nada a ver la religión. O sea, está aparte de eso. El Reiki es energía universal, que nos recibimos y pasamos para el paciente o cliente, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, yo acho que aquí, en la región donde nos estamos, se está confundiendo eso con el misticismo. Por eso que a veces no llega. A veces es difícil, ¿no? Puede ser también por el dinero, mas también tiene algo que dentro de cada ser humano colocan barreras. Ah, no voy porque es de la religión tal o cual. No voy a nombrar ninguna religión porque yo tengo respeto por todas. Tá? Não é essa dimensão, né? Não, claro. Não é essa dimensão. No vamos a nombrar ninguna. Pero cuando uno dice, bueno, soy terapeuta holístico, ya dentro de la cabeza colocan una religión, no tiene nada que ver. El Reiki puede llegar porque ya tiene una doencia. ¿En dónde? En la mente, en el espíritu. Si nosotros vamos, con licencia, voy a hablar de la palabra de Dios, el apóstol Pablo fala que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres partes. No podemos dividirnos. Está todo junto. Y cuando llega una doencia, primeramente llega en el área espiritual. Y después passa para o físico. Então, a doutora Cidinha é fisioterapeuta, né? Então, conta para nós, doutora, como que foi a sua experiência dentro das práticas complementares como fisioterapeuta e depois você migrou para outras práticas e se isso funcionou, como que é? Claro, é um prazer estar aqui, né? Quem já me conhece como profissional e como pessoa também, o meu foco sempre foi o holístico, porque o holístico ele é o todo, né? Eu não posso dividir a pessoa em partes. Se nós não tratarmos o todo, alguma coisa pode ficar faltando ali. E quando o cliente, né, o paciente chega pra gente com alguma patologia, é o que, né, a Dona América já falou. Existem os campos que passaram por aquilo e ele precisa olhar o todo para descobrir a causa. Então a minha migração, né, não digo migração porque ainda atuo nas duas áreas. A fisioterapia, ela é física, né, a terapia do físico. Então eu atendia com a físio, que é um processo um pouco mais dispendioso de tempo, de outros recursos que hoje são conhecidos e que na parte holística nem tanto. Só que eu precisava tratar a causa, né? Então não adiantava tratar só a parte física e aí ele ia voltar para mim com dor, ele ia voltar para mim com algumas outras queixas. Exato. Inclusive eu tinha, né, na minha história, eu fui aprender a olhar esse todo e aí fui trabalhar com ele, porque eu queria o todo. Né? Eu queria holístico e oferecer o melhor serviço possível. Como moradora aqui de Santa Branca, né, cidadã e buscando sempre trazer, né, primeiro fui buscar para mim, né, a parte da minha história, a gente precisa se cuidar. E aí para a gente trazer isso para o outro, aqui em Santa Branca foram, né, grandes dificuldades. Né? Primeiro por falta de conhecimento, por algumas crenças, né, que a gente sabe que ainda existem. E o nosso trabalho, que não é de hoje, né, que você vem contando toda a história, é deixar isso muito mais fluido e leve.
e fácil, que é possível pelo SUS, né? Um sistema de saúde, né, único, que é para todos, né, que traz a integralidade. Então, para integrar, e aí a gente consegue através das leis, por isso a importância, né, que a gente conversa aqui sobre a política. Né? É tão engraçado que eu vou abrir, eu não gosto de falar sobre esse assunto porque gera polêmica, mas às vezes pode perguntar, Patrícia, mas então por que não tem? Porque 8 anos de conselho, 6 meses de Secretaria de Saúde, bom, então agora eu estava dentro do ambiente do gestor. E aí existe uma coisa que eu quero que vocês pesquisem muito, que se chama custos administrativos. Eu não vou contar aqui o que é, vocês vão pesquisar. Quando uma prefeitura tem custos administrativos, significa que alguns contratos têm que ser fechados com algumas empresas. E aí depois a gente conversa em outro momento sobre isso. E como eu estava na secretaria, eu tive acesso a documentos e eu ia ter então que fechar com uma empresa 3 milhões. E eu saí da saúde e eu ser desviada. E aí eu tive que fazer uma denúncia para o Ministério Público Federal e é óbvio que eu perdi meu cargo. E aí tudo que eu tinha feito, nós tínhamos acabado de montar a nossa equipe, já tínhamos feito o primeiro, segundo treinamento, já estava na pasta orçamentária, e aí, mas eu tinha que fazer a denúncia, e eu, lógico, eu sabia que ia ser mandado embora, e aí eu fui, e aí comigo todo o projeto. E aí, por conta disso, fazer uma denúncia no Ministério Público Federal não é pouca coisa, e é óbvio que eu fui perseguida, meus filhos foram perseguidos, e eu tive que sair do cenário político. E aí fiquei 7 anos longe, por isso estou voltando. Então, eu preciso da ajuda de vocês para que eu tenha força para ajudar. Porque ganhando o pleito, é óbvio que vamos receber essa pressão também. Que aí eu acho importante abrir um parênteses assim. Mas você tinha força dentro da Câmara Municipal, porque a Câmara ia aprovar o projeto dos 3 milhões. E aí quem me ajudou muito foi a Juliana, que hoje é candidata a prefeita. Se não fosse ela, esse contrato tinha sido feito. Então foi ela que explicou para os vereadores, explicou tudo direitinho, né? E não podia ser eu explicar. Então eu me documentei, me certifiquei que tem até hoje os documentos guardados, que se acontecer alguma coisa, eu tá ali. Mas nós tivemos que fazer, ou fazíamos isso, e é lógico que ninguém entendeu, ninguém soube o que aconteceu na época, tem funcionário da saúde que até hoje briga comigo, mas foi isso. Então, nós temos que ter força, para... Nós temos um caso muito importante aqui, doutora Cidinha e dona Amélia, que precisa muito, muito, muito das terapias alternativas, que é a oncologia. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente faz a mamografia, por exemplo, fez lá Outubro Rosa, descobriu que tem mulheres que estão com BIRADS 3. Ela vai entrar, agora é lei, na minha época não era lei, então ela tinha essa dificuldade, mas ela vai entrar dentro da fila do SUS, vai começar a ser atendida, e depois existe uma linha de cuidado dentro do SUS que se chama continuidade. Então a estratégia da saúde da família tem que dar continuidade nesse atendimento. Saber se a família está bem, se o entorno está bem, como que essa pessoa está emocionalmente. Quem faz esse trabalho, então, é o NASF, que é até me arrepia, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, que é a atenção básica. Eu não posso trazer a atenção de alta complexidade da oncologia, mas eu posso dar um NASF. Então, doutora, nós fizemos, na conferência, nós chamamos os pacientes oncológicos. E eles diziam, eu falava, qual é a sua maior dor? Meu medo de morrer. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei, eu quero conversar sobre isso. Médico não conversa sobre a morte. Isso todo o fundamento da equipe multidisciplinar, que é importante e que todos, inclusive, podem trabalhar com as práticas integrativas complementares. Né? Não é só o médico, o físio, o enfermeiro, tem o nutricionista, tem o psicólogo. A terapia não vai dizer para onde ele vai, mas vai acalmar o tratamento paliativo. Vai trazer paz. Ele vai cuidar do todo. Vai trazer paz para ele e para a família. Entendimento. Né? E ele não vai ter alta ali.
Ele tem todo o acompanhamento até ele estar realmente bem para poder ter alta, assim como a família, né? Que ela adere todo o sistema, inclusive hoje tem até as práticas paliativas, né, Paty? Que é um outro tema, assim, tem muita coisa que pode ser usada. São 38 práticas da PICS. 38. Eu acho que eu tenho 6. Eu também sou terapeuta floral, reikiana, fitoterápica, Ayurveda. Então, são 38. Então, graças a Deus, a gente tem muitos recursos, né? Não pode negligenciá-los. Precisa implantar, usar. E como a gente não conseguiu isso através do SUS hoje, aqui no município ainda, por enquanto, né? Existem os atendimentos particulares. A Dona América está atuando aqui em Santa Branca, né? Eu fui um pouco para São José, mas vou voltar a atuar aqui na cidade. E eu fico muito feliz por isso, porque é o que eu gosto de fazer, né, nós todos, né? No, e eu acho que as famílias também vão quedar como amparadas. Sim. Porque sou o médico que está bom, ele faz sua parte. Mas tem uma parte que ele, não é que não queira, mas escapa dele, por causa de seu trabalho, del dia a dia. Né? Então estão as outras, aí entramos nós. Mas a senhora sabe que no congresso nós conseguimos trazer um professor da Universidade de Taubaté aqui, e ele estava trabalhando as terapias complementares e o quanto o sagrado de cada um interfere na cura. E eu não vou falar de espiritualidade, eu falo o sagrado, porque cada um tem um. Então, o paciente que orava, o paciente que fazia vigília de oração, porque as religiões têm um rito diferente, né? O paciente melhorava e ele queria saber como era. E ele veio no congresso. E que tem pesquisa científica sobre isso, né? Então, e aí era 15 minutos a palestra. Ele deu uma palestra de 2h30. Então quer dizer que as pessoas estão interessadas para falar e para passar para os outros. Porque quem já teve meu pai, ele faleceu de câncer, não? Mas precisa um apoio. A gente já tinha isso porque já venimos de ser praticantes de uma religião e evangélica, vou falar evangélica, e a gente orava por ele, a palavra. Mas quando tem um paciente assim, oncológico, dentro da casa, precisa de um apoio, porque você vai vendo que cada vez aquele ser querido vai diminuindo. Né? E a gente precisa saber lidar com isso. E precisa uma estabilidade emocional para poder dar suporte a ele e mais para ele que vai ficar também. Sim. Bom, então, quer falar mais alguma coisa? Doutora? Não, quero agradecer o convite, né? Quer falar mais alguma coisa? Eu vou dar a palavra para ela. Eu quero sim. Que eu estou vendo o papelzinho dela aqui. Sim, mas eu já falei o que decía. Aqui falava dos chakras, mas não chegamos aí. Mas eu queria dizer que tanto o médico como o terapeuta holística tem que ir de la mão. Tem que ir de la mão. Estamos em uma época diferente, que antigamente não se falava, mas agora sim. Porque eu posso conversar com ela, sendo doutora, livremente de todas as práticas, que ela me vai entender. Então, o médico, eu acho que aquele que se vai atualizando, também vai aceitar isso. E não vai encaminhar o paciente para uma terapia holística. Como era o nome daquela doutora, a doutora Cláudia do Albert Einstein? Ela é uma sumidade. Né? Ela é uma sumidade nas práticas complementares do Albert Einstein, é uma referência, né? Sim, hoje tem muita coisa já, né, no mercado. Quando a gente começou, né, Cidinha, ela era a nossa referência, né? E então já avançamos muito. E a demanda não é pequena, né? O que mais assim me entristece é saber que existe a possibilidade, existem as dificuldades, porque mesmo particular não é todo mundo que tem acesso, né? Sim. Não é uma sessão que se faz, né? É um processo, inclusive, de autoconhecimento trabalhado, né? Para saber o que está causando aquilo, e a cura vem dele próprio, né? Sim. Né? Existe toda a parte espiritual de amparo, mas existe o autoconhecimento, e sem isso, como que ele vai mudar, né? Mudar um padrão de pensamento, um padrão emocional, e nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos aprendendo e trazendo um conhecimento para melhora de todos,
né? Sim. E aí a gente quer implantar, quer trabalhar em Santa Branca, a demanda, como a gente sabe, não é de hoje, não é pequena e a tendência é ser cada vez maior. Né? Isso. Eu agradeço o convite, Patrícia. E eu agradeço vocês de darem o apoio para mim. Mas O maior estamos prazer. apoiando. O maior prazer. Sim. Então, fica aqui o nosso compromisso e vamos ter conosco, então, essas doutoras maravilhosas que vai cuidar do nosso espírito, da nossa mente, da nossa alma e do nosso corpo. O todo, né? O todo. Entra tudo. Não somos seres divididos, não. Então tá bom, gente. Então, compartilha esse vídeo com todo mundo para que todo mundo entenda isso e conheça um pouquinho e eu conto com todos vocês. Um beijo grande, doutora. Obrigada por você ter vindo. Ai, não tem coisa melhor do que ter apoio de amigo. Não tem. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Então tá bom. Um beijo para Boa todo noite, mundo, gente. obrigada. Fica com Deus.